Fiz duas operações, tá? Duas possibilidades de simulação, que são o seguinte, ó. Sempre partindo do valor financiado de 100 mil, tá? Como exemplo, tá? Uma primeira situação, 48 parcelas, acho que está bem... 48 parcelas. A segunda situação, 84 parcelas, são operações que a gente vê, né, comumente, operações até de consignado, em outras periodicidades, mas essas periodicidades são bastante comuns, considerando uma taxa de juros de 2%, também tudo para ficar mais ou menos, né, redondinho, né? Nesse primeiro aqui, em 48 parcelas, representaria 48 parcelas de R$ 3.260, e a pessoa, ao final, teria pago o total de R$ 156 mil, nessas condições, pagando 2% ao mês de juros, tal. Em 84 parcelas, com 2% ao mês, vejam, é um número maior de parcelas, a pessoa vai pagar menos, né? Pagaria aqui 3.200, aqui vai pagar 2.467. Só que ao final paga muito mais, pagaria um total de 207 ao invés de 156. Primeira lição, pessoal, aqui uma lição até de educação financeira para os senhores trabalharem com seus clientes, tá? É o que eu falo aqui com frequência. O custo financeiro é uma função no tempo, né? Os juros são o custo do dinheiro no tempo. A taxa de juros representa é como se fosse um aluguel, né? Se eu alugar um carro por 10 dias, eu pago um preço. Se eu alugar um carro por um mês, eu pago um preço maior. Se eu alugar um apartamento por um mês, é um preço. Se eu alugar um apartamento por um ano, eu pago um preço maior. Então, isso é intuitivo. Então, quanto mais tempo eu levo para devolver o dinheiro para o banco, como eu estou pagando algo que a gente pode chamar de um aluguel, os juros não deixam de ser um aluguel para poder usar o dinheiro, que não é meu, né? Mas quanto mais tempo eu ficar, mais tempo eu vou pagar. Tá aí, ó, tá aqui o exemplo. Tá bom, mas tudo bem. Então, essa é a primeira. Vamos agora fazer uma consideração. Vou puxando para cá. Agora fazer uns comparativos aqui, ó. Vai ficar tudo junto, vamos vendo junto aqui, ó. Aqui, esse 1,24 é a taxa de mercado, tá? A taxa média de mercado numa determinada data lá que eu considerei, eu não me lembro agora, mas enfim, era fevereiro de 2021, 2020, uma determinada data que eu peguei lá como exemplo, considerando que estivesse contratado a 2% ao mês, a taxa de mercado é 1,24. Então, assim, ó, só aqui já tem uma diferença. A prestação com juros capitalizados viria para 2,777 ao invés de 3. Só de usar a taxa de mercado, tá? Pagaria um total de 133, ou seja, uma diferença. Vamos escrever aqui, ó, diferença. Vamos escrever aqui, né? Diferença, né? Pagaria só pelo simples fato de usar a taxa de mercado, tá? Eu já pagaria um pouco menos, tá? Agora vamos considerar que eu use a taxa de juros simples, a taxa de mercado, aqui capitalizado e aqui simples. O simples fato de eu usar a taxa simples, eu já pago 2.600 e poucos, no total de 128, ou seja, eu paguei a mais 28 mil reais, comparando sempre com aqui, tá? Sempre a comparação com esse aqui, tá? Paguei, então, ou seja, aqui paguei 15%, e aqui a diferença, tá? Esse 15% aqui seria 15% a menos, aqui 18% a menos, e por fim, vamos imaginar, então, né, imaginem que uma operação com uma entidade de previdência privada nessas condições aqui, fazendo valer este acórdão que está sendo objeto da nossa discussão aqui, a gente teria esta condição aqui, ó. A prestação viria de 3.260 para 2.561, a pessoa pagaria, né, 122 mil ao invés de 156, ou seja, uma diferença de 33 mil reais. A prestação 21% mais barata. Percebem aqui? Pois é. Isso imaginando um consignado, tá? Agora aqui com 84 vezes, vejam que as diferenças aumentam ainda mais, da prestação, onde era 15 vem para 22. Quanto mais tempo, pessoal, mais danoso é. Tá? Os custos sempre aumentam mais, tá? Resumindo aqui até posso depois colocar isso aqui à disposição dos alunos, se quiserem olhar com mais calma, tá? Mas vejam, uma prestação originalmente de 2.400 e pouco, com a taxa de mercado capitalizado já viria para 1.900, uma diferença de 22%,
Com a taxa de mercado simples, viria para 1.700 ou quase, ou 30, 29%. E aqui, meus amigos e minhas amigas, vejam, com 1% simples, a prestação seria 33% mais barata e a pessoa teria pago a mais do que foi contratado, se pagasse tudo até o final, quase 70 mil reais numa operação de 100 mil reais. Percebem? Então, assim, ó, olha o efeito, o peso disso. Você fazer uma revisional, tá? Numa operação de 100 mil reais, nessas condições aqui, né? E concluir que a parcela do seu cliente de 2.467 tem que vir para 1.646. Essa é a possibilidade que se abre a se prevalecer esse entendimento com relação às entidades de previdência privada fechada. Tá? Você que está chegando agora, depois volte um pouquinho o vídeo para entender. A discussão é existe a entidade de previdência privada aberta e as fechadas. A discussão está na possibilidade de se aplicar as taxas de mercado, as regras que valem para as instituições financeiras, para as entidades de previdência fechada. Tá? Repito, a oportunidade profissional é que há muitos clientes nossos, né, potenciais ou já clientes, que têm essa possibilidade de fazer essa revisão. Agora, mas isso aqui, isso tudo que os senhores estão vendo na tela, está relacionado com uma operação, uma simulação de um empréstimo consignado, que tende a ter juros mais baixos. Agora, vamos fazer a mesma simulação, quero propor aos senhores, eu vou fazer assim, eu vou de novo puxar aqui porque eu quero que vocês fiquem o foco na primeira parte aqui. Vamos fazer a mesma simulação agora para uma operação de empréstimo pessoal, sem ser desconto em folha de pagamento, sem ser consignado. O famoso crédito direto ao consumidor, que os juros já são maiores. Então, eu considerei uma taxa de 5,50% ao mês, que é o que se pratica, que é um absurdo de alta, né? Mas é o que se pratica irregularmente, e os nossos clientes pagam isso, né? Pagam isso. Então, assim, na mesma situação, uma operação de 100 mil reais, 48 meses, a prestação seria quase 6 mil reais. Olha só, aqui era 3 e pouco no consignado, né? Seria quase 6 mil reais. A pessoa pagaria, né, 285 mil reais. Mas agora vejam, imagine a mesma situação com 84, está aqui embaixo, ó, 84, e as pessoas fazem isso, pessoal. Olha só. Baixou a prestação um pouquinho, né? Baixou um pouquinho, pouca coisa, mas a pessoa vai pagar quase 5 vezes o valor. Isso acontece, quando chega essas coisas no escritório, dá vontade de chorar, mas acontece, tá? Então, assim, ó, imagine, então, tá, isso aqui sendo um banco, daqui a pouco, se estiver próximo da média de mercado, não tem muito o que fazer. Mas vamos considerar isso numa entidade de previdência. Até vou fazer mais assim para ficar mais isolado. Eu quero que os senhores fiquem no foco só nessa, para a gente ver um por um aqui, tá? Aí vamos puxar aqui agora. Aqui. Eu quero puxar aqui. Olha só, vamos fazer aquele comparativo. Olha só, mais um pouquinho aqui. Oh, meu Deus, aqui. Olha só. Nesse caso aqui, a média de mercado, vamos ver aqui primeiro, a média de mercado era 5,03, quase não é muito, né? É muito próximo, 5,50, 5,03, está dentro, provavelmente não seria caso de revisional aqui, né? Se fosse um banco. Mas vejam, olha só, mas já para a gente ter uma ideia, já diminuiria um pouquinho, só essa pequena diferença nos juros aqui, ó, diminuiria um pouco a prestação, o total pago, e já teria uma diferença aqui de quase 20 mil reais pagos a mais, né? Uma diferença na prestação de 7%. A mesma taxa simples, olha só, como a taxa, e vejam, pessoal, aqui a gente está vendo agora o poder dos juros compostos, juros capitalizados, como os bancos ganham dinheiro. Então, assim, quanto maior quanto maior o prazo, quanto maior a taxa, maior essa diferença entre os juros simples e o capitalizado se manifesta. Enquanto nesse aqui, ó, que era uma taxa um pouco menor, a gente chegou a ter aqui diferenças de 15%, 18%, no máximo uma diferença na prestação de até 30%, 84 parcelas. Já aqui, quando se trata de 48 parcelas, como a taxa de juros é muito alta, a diferença do simples para o capitalizado já é muito expressiva. Aqui é 7%, aqui a parcela já é 30% mais barata, né? Vem de quase 6 mil para 4.100. E veja, nessa situação aqui a pessoa já teria pago a mais 86 mil reais. E ao passo que aqui no final, olha só,
E é o que seria, né, que se aplicaria, a condição que se aplicaria para as entidades de previdência fechada, numa revisional aqui de R$100 mil, né, a prestação cairia de 5.900 e tantos para 2.500 e pouco, 57% de diferença. A pessoa teria pago a mais, né, R$162 mil, dependendo do quanto já. Isso aqui, não, e tem casos que estão aí, gente, estão aí para serem revisados, né? A pessoa teria pago, muito provavelmente aqui eu teria quitado já, teria valores a receber. Mas aí agora vamos ver a situação mais escandalosa de todas, que é quando é 84 parcelas e com a taxa de juros alta. Está aqui, ó, olha só. Fica ainda mais escandaloso, tá, pessoal? Aqui já só o simples fato de usar a taxa média, pouca coisa menos, já dá uma diferença de 37 mil no total pago, uma diferença de 8% na parcela. Se o simples fato de tirar a capitalização, passar para juros simples, a mesma taxa com juros simples, ó, já dá uma diferença, a parcela fica 45% mais barata do que aqui a original, tá? E a pessoa, se tivesse pago tudo, teria pago R$208 mil a mais do que o devido, considerando este valor aqui, né, originalmente contratado, né, pessoal? E esse recálculo aqui, tá? E aí, vejam aqui, esse é o campeão, né, das diferenças, né? Aplicando juros simples 1% ao mês, a gente viria para uma prestação 70% menor. Né? Uma prestação de 5.500 viria para 1.646, né? E a pessoa, se tivesse pago tudo originalmente nesse valor aqui, ela teria pago a mais R$328 mil. Conseguem perceber, então, o poder dos juros capitalizados? Por que é que os bancos brigam tanto para para lançar a mão dos juros capitalizados? Olha aqui, ó. Vamos só olhar aqui, vamos até desconsiderar ali o 1%, vamos considerar essa parte que eu selecionei aqui, ó, que é a parte que envolve as instituições financeiras, né? Aqui, olha a diferença daqui do capitalizado para o simples, ó. A prestação, por quê? Porque o número de parcelas é muito alto, né? A taxa de juros também é alta. Então, olha só, no capitalizado a prestação é 5.112, no simples é 3 mil e poucos, né? Então, vejam, é uma diferença muito específica. É por isso que se briga tanto por isso que tem tanto dinheiro envolvido aqui, tá?